Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quase que entrou no meu olho esse mato aqui, gente. Ô, meu pai, tudo no meio do mato. Gente, vim trazer uma história. Vim trazer uma história aqui maravilhosa para vocês. E eu estava aqui meditando e lembrei de uma história muito linda e eu queria dividir essa história com vocês. Um homem chamado Amã intenta um decreto, intenta contra o povo que pertencia a Esté e faz um decreto para o rei assinar. E ele leva esse decreto para o rei assinar. Só que, gente, Deus sempre vai ter um trunfo na manga. Deus sempre vai ter um elemento escondido. Foi assim lá no céu, quando houve uma guerra, Deus tinha Jesus Cristo escondido para na hora certa a mostrar Jesus Cristo. Meus amigos, minhas amigas, Deus é onisciente, onipresente, Ele sabe tudo. Antes que houvesse dia, Ele já era. Ele conhece toda a história, Ele sabe a intenção. Antes dela começar a brotar, Ele já sabe até o que a gente vai pedir, né? Então Deus já sabia a intenção. O que Deus fez, gente? Deus separou Jesus Cristo para na hora certa Jesus Cristo vir aqui pagar um preço e nos salvar, nos tirar da condenação eterna. E nessa história também não é diferente, gente. O rei, ele se vê diante de um decreto e Esté também ia ter que sofrer as consequências. Só que o que Esté faz? Esté vai orar, Esté vai buscar de Deus, Esté vai clamar ao Todo-Poderoso. Ela proclama um jejum em oração, juntamente com todo o seu povo. E antes de ir falar com o rei, ela estava em oração. É muito interessante essa história, porque ela traz uma carência, uma dependência de Deus. E foi assim com o povo de Esté. E havia um homem tramando, ele fez um decreto. E nesse decreto, estava escrito nesse decreto, que todo aquele povo seria exterminado, seria acabado. E Esté pertencia àquele povo. E o que acontece, gente, nessa história que me chama muita atenção, é que o rei, quando se vê diante daquele decreto, ele começa a sondar a intenção daquele homem chamado Amã. Ele vai e pergunta para ele: o que você faria com o homem que traísse a confiança do rei? Aí ele vai e fala que faria uma forca para esse homem. Aí ele vai lá e fala para ele fazer essa forca, e ele faz. Só que a forca, gente, no final da história era para ele mesmo, porque ele que estava traindo o rei. E é o que acaba a história é que a forca era para ele mesmo. Gente, essa história é linda. Eu peço a vocês que dê mais uma olhada aí nessa história, que vocês vão meditar e vão ver. Porque a intenção de Amã era péssima, era ruim, né? Deus estava ali observando, dando corda, porque Deus dá corda, tá? Deus dá corda e deixa para ver até onde vai. Mas a hora que ele vê que tá demais, ele também sabe puxar a corda. Então fica com essa palavra, porque essa forca serviu para ele mesmo. Ele mesmo estava construindo a forca para o primo de Esté, que era o Mardoqueu. Eu estou aqui no meio de uma folhagemzinha, tá fazendo um barulho. E ele mal sabia que a forca era para ele mesmo. Então, cuidado com as intenções das coisas, porque tudo aquilo que a gente deseja para o próximo é o que vem para a gente, né? E se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, fica aí com a gente, vem fazer parte aqui da nossa família do Novo Recomeço. Tchau!